começando agora mais um Chá com a Vânia. E hoje eu trago para você o tema Síndrome do Silêncio Materno. Quantas histórias ficam presas na garganta de uma mãe? Quantas lágrimas engolidas para proteger, para não incomodar, para manter a família de pé. Essa síndrome tem tomado conta do coração de muitas mães que hoje precisam silenciar. Você já se identificou com esse assunto? São várias as histórias de mães que, quando estão numa reunião de família, não podem mais dar a sua opinião. São quadradas, não conhecem o assunto e nós muitas vezes deixamos isso passar em branco. Não percebemos que ali dentro daquela casca, daquele corpo, existe alguém que abriu mão da sua vida muitas vezes para cuidar de você. Muitas vezes silenciou a sua voz para não incomodar. Muitas vezes calou-se, se escondeu. Através daquele sorriso, tinha um choro engolido, porque não foi compreendida. Muitos filhos hoje param para pensar e ficam pensando assim: por que minha mãe está doente? O que causou essa depressão em minha mãe? Mas não olhou que lá dentro dessa mãe tem muitas coisas escondidas, tem muitas coisas incompreendidas. E a palavra de Deus diz: honrai pai e mãe. Você já parou para pensar que quando casamos, nós deixamos sim a nossa casa e vamos formar a nossa família? Até aí nós entendemos, mas é necessário ter um cuidado especial com alguém com quem nós deixamos, porque ali tem muito choro engolido, tem muita voz que precisa ser ouvida e nós muitas vezes deixamos ela calada. Ela poderia dar muitos conselhos, poderia nos ajudar em muitas coisas, mas nós não damos espaço para essa mãe e ela se torna depressiva, doente, acamada por falta de ser ouvida. Se você já ouviu o silêncio da sua mãe e começou a analisar e prestar atenção, ali dentro desse silêncio tem muito conhecimento, tem muitas coisas que precisam ser reveladas, mas para isso é preciso parar e ouvi-la. A síndrome do silêncio materno é quando a mãe se cala sobre as suas próprias dores, sobre as suas necessidades e sobre os seus sonhos e coloca todos à frente dela mesma, acreditando que isso é ser uma boa mãe, que isso é fazer o essencial. Quantas mães precisam ser ouvidas? Quantas mães precisam de uma ajuda? Quantas mães precisam ter carinho, atenção e que hoje, por causa da atividade, do trabalho, muitos filhos deixam essas mães de lado e elas sofrem caladas.
E o resultado de tudo isso? Depressão, tristeza, angústia, ansiedade, doenças, câncer. Nós precisamos entender que nossas mães precisam de um cuidado especial. Portanto, hoje eu convido você a observar, ter um pouquinho mais de atenção com a sua mãe, porque ela está calada e ela precisa de espaço, ela precisa de um ouvido que ouça o que tem guardado. E neste coração, nessa caixinha guardada, tem muita experiência que pode ser para você exemplo, pode ser para você também ensinamento e pode ser para você um legado. O que você tem observado na sua mãe? Como ela tem se comportado? Será que a sua mãe não está sendo apenas a serviçal da casa? Aquela que faz comida, que lava roupa, que limpa a casa, mas que na hora da descontração é deixada de lado. Como uma vassourinha num cantinho. Só precisa dela nas suas necessidades, daí sim você vai lembrar que você tem uma mãe. A síndrome do silêncio materno tem crescido a cada dia e essas vozes precisam ser ouvidas para que não venham ter consequências maiores mais tarde e você mesmo precisar cuidar desta mãe, porque é sua obrigação cuidar da sua mãe na sua velhice, ou talvez ter alguém que você possa pagar para cuidar dela. Você já parou para pensar que muitas e muitas vezes nós temos que pagar para alguém cuidar da nossa mãe? E quando a nossa mãe, ela não cobrou nada para formar você, esse homem, essa mulher, que hoje você se formou. Portanto, o alerta de hoje é para você, filho, como é que você está cuidando da sua mãe?